Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquestor. E o tema de hoje vai ser Quando a Realidade Dói, Relatos e Abusos Reais do Franchise. E hoje eu tenho três convidados. O primeiro deles é o Dr. Paulo Veil, mais uma vez aqui com a gente. Dr. Paulo Veil, que é especialista em franchise, direito empresarial e familiar. Bem-vindo, Dr. Paulo, mais uma vez. Obrigado, Otávio. Prazer enorme estar aqui com você, com essa audiência belíssima aí de guerreiros, empresários, e para falar, né, de franquia, porque afinal de contas, franquia tem que ser de fato. E- E eu tenho hoje dois convidados, duas convidadas ocultas, né? E eu queria até que você já começasse de cara, antes de eu chamá-las, já falar por que que eu tenho que trazer elas ocultas aqui, né? Qual que é o risco disso para elas como franqueadas? Exatamente, Ou né? ex-franqueadas, né, no caso. Os franqueados, né? Otávio, a gente sabe que dentro de uma relação de franquia, toda relação de franquia, na verdade, é uma relação contratual, uma relação entre dois empresários, um franqueado e o outro ali, um empresário que muitas vezes tem um poderio econômico maior que a franqueadora, né? Dentro dessa relação contratual existem várias obrigações, inclusive algumas cláusulas restritivas de direito. Uma dessas cláusulas que restringem o direito dos franqueados é a cláusula de confidencialidade. Então, muitas vezes, esse franqueado ele fica impedido de expor situações que acontecem dentro da relação de franquia. Claro que cada contrato vai trazer as suas limitações e as suas possibilidades, mas a fim de proteger, né, esses convidados que vêm aqui compartilhar situações difíceis, a medida do sigilo, né, desse convidado oculto é uma medida para proteger tanto franqueados quanto ex-franqueados também. Até porque essa cláusula, muitas vezes, ela tem efeito pós-relação de franquia. Então, mesmo quando acaba, É isso que eu ia perguntar também, mesmo tendo terminado essa relação, ela ainda continua, ainda perdura por um tempo, né? exatamente. Se não houver nenhuma mudança no momento da rescisão, né, porque muitas vezes tem um acordo, né? Esse acordo você pode ali Colocar alguma coisa, né? negociar, né, colocar alguma situação a respeito dessa confidencialidade. E também é importante dizer, né, Otávio, que muitos contratos de franquia, apesar dessa cláusula de confidencialidade ficar estritamente restrita, né, ao objeto do know-how, esses franqueados poderiam até vir aqui no podcast e falar sobre os problemas que eles estão passando, porque afinal de contas, né, qual é a empresa que não tem problemas, né? Porém, ainda que seja possível por via contratual, ainda assim existem alguns casos que os franqueados têm medo de uma retaliação da franqueadora. Então, por isso também, né, a gente traz aqui essa cautela a mais, né? Porque ainda Hum, que o contrato deles permita, né, a gente não vai aqui expor sobre o contrato deles, também é uma medida de cautela para esses franqueados. Maravilha. Então, eu já vou chamar aqui a minha primeira ex-franqueada oculta, que eu vou intitular o nome dela de Maria, e ela é do segmento de chocolates. E eu queria que. Tudo bem, Maria? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Maria, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você chegou a essa franquia, né? O que que te levou a assinar um contrato com essa franquia? Primeiramente, eu gostaria de dizer que o fato de eu ter aceitado ser oculta não é por medo do Jurandir, né? Que é o dono dessa marca de chocolate, porque ele não me intimida em absolutamente nada. Lembrando que o Eu Jurandir só. também é um nome fictício, né? É, na verdade, eu só aceitei estar oculta porque eu tenho um filho e nesse momento eu estou na mão deles, né? E no decorrer do programa eu vou explicar por quê. Então eu Uhum. pensei no meu filho, mas eu não tenho problema nenhum e um dia eu ainda vou estar de cara com ele, porque é o que ele merece. Então, é, eu quando entrei, né, quando eu comprei a ideia do Jurandir, que eu fui fazer um curso e eles vendem, né? Na verdade, eles mexem com o seu psicológico
Mas eu muito calejada de 18 anos de comércio, né? Achei aquilo tudo muito fantasioso, mas eles mexem com o seu psicológico, eles mostram um mundo de magia, eles fazem toda uma encenação. Você é recebido, você faz um curso, você está cansada do curso, depois você é recebida com uma festa, onde é a convenção, e que tem show, e que tudo é uma festa, onde os funcionários são obrigados a fingir que aquilo ali é uma magia, né, inabalável, e de repente, dentro do curso, é, você recebe vídeo, né? Eu recebi um vídeo do meu filho e do meu ex-marido, que é meu grande amigo e sempre me apoiou em tudo. É, e aquilo mexe muito com o seu psicológico. Eu realmente, assim, eu caí no conto do vigário porque eu saí de lá convencida que eu estava partindo para um grande negócio. Primeiro, porque eu não tenho preguiça de trabalhar, e segundo, porque a minha intenção era crescer dentro do negócio, tá? E foi quando eu comecei, nos 3 primeiros meses, a perceber todas as falhas dessa franquia mentirosa, abusiva, que é a franquia do Jurandir. É só com 3 meses você já conseguiu perceber isso? Com 3 meses, porque assim, eu tenho muito, com 18 anos de experiência no mercado, eu trabalhei no mercado da moda e o mercado da moda ele é muito competitivo, mas ele é muito respeitoso, né? Eu gerenciei por 18 anos, não posso falar o nome da empresa, e eu era gerente da loja, vamos dizer assim, 01 do Brasil, né? Então, assim, a gente aprendeu muito sobre venda, valor, respeito, né? O respeito pelo funcionário, ética profissional. Então, eu tenho uma bagagem muito grande em relação a isso. Então, foi fácil detectar, né? Eu, quando recebi a loja, que eu peguei de repasse, eu recebi o meu consultor uma única vez na loja. Ele chegou, oi, tudo bem? Com um regional que sabia menos do que eu. Quer dizer, eu já cheguei na loja não sabendo muito, porque o curso é muito intenso e você não consegue. Teoria sem prática é apenas teoria. Eu vinha de um ramo totalmente diferente, mas o propósito era o quê? Vender. E quem vende o que eu vendia, vende chocolate, vende óculos, quem vende, vende. E aí eu fui recebida no meu primeiro dia por duas pessoas altamente sem capacidade nenhuma, e eles não sabiam, na verdade, nem o que eles estavam fazendo ali. Pois bem, eu comecei a enfrentar vários problemas, porque você não sabe mexer no sistema, você é simplesmente jogada na franquia, aonde você pega o seu dinheiro investido de anos de trabalho e você paga, você investe para ser empregada, porque você não tem nem o direito de chegar e É um falar, empregado de gente. luxo, né? Você acaba sendo um gerente de luxo e de um dinheiro que você investiu. A franquia, você não é dono de nada. Você investe um dinheiro, você enriquece o franqueador e você só se aborrece, só se prejudica. Em momento nenhum achei que eu fosse ficar milionária montando a franquia do Jurandir, Mas seria uma mas renda a mais que você queria ter, né? Mas eu queria, sim, porque quando eu fui ter uma reunião com o consultor que sabia menos do que eu, ele me explicou que a margem de lucro era 10%, e eu peguei a loja vendendo 33%, porque era uma loja abandonada, porque o antigo franqueado já não suportava mais. Então, esse repasse que foi feito para você, ele, na verdade, eles te mostraram realmente uma situação real que estava tendo na loja. Eram vendas ruins, uma loja que não estava performando bem. Ou eles esconderam informação, assim, nesse caso? Porque eu sempre falo que repasse é muito complicado, né, de ser.
Não, não, não. Eles nunca esconderam a informação. Inclusive, a pessoa que me repassou a loja, ela foi muito honesta em relação, porque ela montou a loja para a esposa. A esposa engravidou e logo depois engravidou de novo. O que sustenta a família não era a franquia do Jurandir. Então, ele preferiu repassar o negócio porque estava abandonado na mão dos funcionários e eles foram muito claros para mim. O lugar é um lugar muito próspero, tá? Onde é o lugar do povão mesmo, né? Que consome Uhum. chocolate, que compra. E eu acho que o dono, dentro da franquia, ele faz total diferença. Porque em qualquer lugar que você vá vender alguma coisa, o ser humano, ele busca carinho, atenção, é, e eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza absoluta que isso, eu treinei a minha equipe e fiz muito bem feito, tanto que de 30 mil, 40 mil, eu passei a vender em 2 anos e meio, num mês tranquilo, 60, 70. Entendi. Uhum. Só fazendo um adendo ao que você falou, Maria, antes de você continuar, eu queria perguntar aqui para o doutor Paulo uma questão que você colocou aí, que foi essa questão de 3 meses você já vê que o negócio não valia a pena. Eu até queria perguntar para o doutor Paulo se existia alguma possibilidade de uma anulação desse contrato. Existia por isso ou não? Ela assinou, acabou, né? Não tem que cumprir os 5 anos. Essa pergunta, Ou Otávio, no caso dela que é um repasse, acho que talvez nem seja os 5 anos, né? Seja o restante do contrato do anterior. Não sei como é que foi feito lá. claro, claro. A gente tem que lembrar de dois contextos aqui, né? Primeiro, o contexto do repasse, porque o repasse, ele é uma forma diferente de você entrar no negócio, né? Porque geralmente a forma tradicional que você entra numa franquia é por meio de uma circular de oferta de franquia que você recebe, estuda, depois de 10 dias você toma aquela decisão de entrar ou não, e aí tem todo o processo de implantação daquela unidade. No repasse, o repasse é curioso, porque a lei de franquias ela não fala as regras de um repasse. Então, cada franqueadora vai ter uma forma desse repasse ser iniciado. Então, tem franqueadoras que têm um processo extremamente rigoroso, né, do ponto de vista do repasse, que acaba sendo muito parecido com o processo de acolhimento de um novo franqueado. E tem franqueadoras que simplesmente não têm esse procedimento claro dentro da sua rede, né? E aí, o que eu estou percebendo... É porque, por exemplo, no caso dela do repasse, pelo que ela falou, ela foi meio que jogada lá na loja, né? Porque Ela nem foi o suporte ela teve simplesmente, direito, né, exatamente. largada ali aos leões, né? Do jeito que estava, ela entrou trocando a roda do carro com ele andando, né? E isso acontece muito, né? Agora, quando a gente fala do segundo contexto, que é da anulação, é mais difícil, porque anular um contrato requer que a gente observe, aí eu vou ter que entrar um pouco no juridiquês, né? O artigo 104 do Código Civil, que vai falar, basicamente, traduzindo aqui, vai falar o quê? Olha, para você anular um contrato, você precisa verificar se a vontade ela foi legítima, foi respeitada, né? Se o objeto era possível, era lícito, está dentro da lei, né, das regras do jogo, e se havia ou não uma forma prescrita em lei, ou seja, uma forma específica de se fazer aquele negócio. Contrato de franquia veio de regra escrito. Então ela deve ter feito um contrato escrito. Vontade, ela não foi coagida a estar lá. E a parte do objeto ser lícito, possível, determinado, é um objeto, teoricamente, a gente não analisou aqui o contrato, mas é muito provável que o objeto tenha sido feito da maneira correta. Então, essa anulação, por meio de um arrependimento, Não é que fica existiram. mais complicado. Ela Né? teria que ter, na verdade, provas de que eles tenham quebrado alguma cláusula daquele contrato para ela conseguir tentar uma Que é, anulação, né? que é diferente da anulação, exatamente. Porque quando eu tenho um contrato em vigência e a outra parte não cumpre esse contrato, aí é diferente de anulação. Aí a gente está falando sobre desfazer esse contrato, mas colocando o dedo, apontando o dedo, colocando a culpa em alguém que não cumpriu a sua parte. E assim como o franqueado, muitas vezes, ele se arrepende e fala assim, poxa, mas eu queria sair, mas tem uma multa,
né? Porque você é obrigado a ficar durante aquele tempo. Da mesma forma, a franqueadora também é obrigada a prestar todo o suporte, todo o know-how, fazer o acolhimento devido para que aquela pessoa, mesmo em repasse, ela consiga exercer ali a atividade do franqueado. Se a franqueadora não fez a parte dela, ela poderia ter apontado o dedo, nesse caso, falar, ó, oh, vocês não estão fazendo a sua parte. Eu vou dar aqui um prazo para vocês corrigirem e me darem o suporte que eu estou precisando. Uhum. Né? E Que é o se que a eu falo de partir daí. documentar sempre. Exato. E a partir daí, se a franqueadora continua reiteradamente descumprindo, aí você pode pedir a resolução do contrato, a Uhum. rescisão contratual, com culpa da franqueadora. Maria, só por uma curiosidade, você sabe quanto que é a sua multa rescisória? Assim, na verdade, assim, eu não sei, até porque eu não pensei em momento algum em sair, Em tá? fazer, né? Uhum. Não, isso aí eu tenho que ser honesta. Eu Uhum. queria encarar aquele desafio e eu acreditava no chocolate do Jurandir. Uhum. E voltando, né? é, E a primeira vez que eu recebi esse consultor, ele foi até a loja e, obviamente, isso eu sou mulher, estava empreendendo sozinha, porque geralmente quando existe uma franquia, sempre tem um casal ou são dois homens. Dificilmente você vê uma mulher sozinha empreendendo, né? E aí começou a situação do consultor começar a me cantar e querer ter um caso comigo, né? Mas, e aí ele só sabia é, me ligar ou ele me atendia sempre para resolver um problema com uma gracinha, com como é que eu posso dizer? Com um jeito sarcástico, do tipo assim, eu posso resolver seu problema, mas quem sabe você vai me dar algo em troca. É E, profissionalismo zero, né? e profissionalismo zero. E aí foi quando eu comecei a buscar outros canais para poder entender e procurar outros franqueados. Por quê? Mas você Na não chegou a franquia, relatar isso pra franquia, não? Ou você não tinha esse canal aberto com eles que você conseguisse fazer isso? na verdade, o que que acontece? Quando eu cheguei, eu estava entendendo as coisas. E isso é muito. Quando uma mulher ela sofre assédio, é, a gente tem até dificuldade de falar, porque vão dizer assim, Ana, mas ela é maluca, eu nunca assediei ela, eu tratava ela bem. Mas a gente sabe que está sendo assediada, entendeu? Então, eu estava acabando de chegar. Quem é a Maria dentro da empresa do Jurandir? Então, assim, eu precisava entender como isso ia se dar. E aí eu comecei a buscar outros franqueados, porque nessa franquia me falaram que você pagava royalties para ter um suporte do consultor. E eu nunca tive. E eu não queria falar com ele porque eu me sentia mal todas as vezes que eu o procurava. Entendi. Pois bem, e aí começaram os problemas. Eu recebi caixa de chocolate com barata, com teia de aranha, é, recebi caixas com produtos faltando, abri SAF, a ponto de eu recebi da fábrica um mousse mofado e eles disseram que a culpa era minha e que eu não ia ser ressarcida. A caixa chegou mofada, foi fotografado imediatamente. E aí a culpa não é da transportadora e nunca é culpa da empresa do Jurandir. A culpa é sempre do franqueado. A culpa é Entendi. sempre nossa. Justamente o quê? Para não ter esse ressarcimento. Nunca a culpa é deles. Então, É, assim, eu abri uma caixa e saí barata voadora com teia de aranha, que eu tenho isso, realmente, me desculpa, e eu não ser ressarcida, e colocarem que foi um problema de armazenamento da minha loja, se eu abrir na hora. Então, assim, eles nunca jogaram para perder, eles não jogam para perder.
E E aí mesmo você você come. provando isso aí, você não era ressarcida desses produtos que vinham com problema. Olha, às Ou vezes que eu fui demorava muito tempo. ressarcida, eu tinha que pagar os boletos de um E produto que eu não depois eles podia iam ver, né, como é vender. que vão fazer o E aí ressarcimento. eles iam passar para uma análise, e aí eles iam passar para o setor de jurídico e sei lá mais o quê, para daqui a 6 meses, 7, talvez, quem sabe, eu ser ressarcida, se for provado que a culpa não era minha. Então, ou seja, eu recebia um produto, tá, com barata, eu recebia caixas com faltando produtos e não era pouco, tá? Mas eu tinha que arcar com aquele boleto para depois, quem sabe, um dia eu ser ressarcida. E aí Entendi. começa. Imagina se É, fosse o cliente, né, da loja, Pois é, isso que eu ia falar. coitado. Terrível. O porque. cara abriu E o aí. produto em casa e tem uma barata dentro. Não, e aí começam os problemas, porque assim, você tem que ter muito dinheiro para injetar num negócio, porque você começa a pagar por coisas que você não vende. Você não consegue vender até você ser ressarcido. E detalhe, você paga em dinheiro e recebe em royalties. Aí, se você não tiver um capital de giro muito bom, você vai acabar quebrando mesmo. Não tem como não. Não tem, olha só, a questão dessa franquia do Jurandir não tem capital de giro que dê vazão. Não é à toa que milhões de franqueados eles estão desesperados. Você Porque chegou a você se endividar, fazer empréstimo? Que eu escuto muito isso de Eu relato no tive meu que canal. fazer, eu recebi uma proposta do banco, do Pranamp, lembrando que assim, eu nunca fiquei devendo nada, eu sempre trabalhei, meu aluguel era caríssimo, porque era uma área muito de povão mesmo, um lugar caro. É, e eu trabalhava, e além das metas, né, que eles davam para o franqueado, eu sempre estimulava um número para poder ter um lucro, né? Porque o que eles era sempre baseado na venda do ano anterior. E o antigo franqueado, ele trabalhava, a loja estava largada na mão de funcionário. Então eu sempre dobrava essa meta porque eu sempre trabalhei com isso. Então, eu podia trabalhar, eu podia vender 80 mil, não me sobrava 1.000. Nossa. Gente, agora eu vou chamar minha outra participante oculta, que eu coloquei o nome de Ana, e ela é de um outro segmento, que é o segmento de óticas, que eu já tive vários relatos desse segmento, que a Ana me mandou a história dela, e o relato dela é o relato que eu escuto de várias outras marcas do mesmo segmento. Né? Tudo bem, Ana? Muito obrigado por você estar aqui, por você poder contar a sua história. Eu queria Eu também que que você agradeço. contasse. Sim. Desculpa. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de fazer outras pessoas abrirem os olhos, né, para não passar por nada parecido. Sim, sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou nesse segmento de ótica, por que que você foi para esse segmento? Inclusive, tem algumas questões específicas suas que são bem interessantes, inclusive, nem cofre você recebeu, né? E você não Sim. tinha nenhuma experiência de gestão, pelo que você me falou, né? Não, não nada, nenhuma experiência de gestão, nenhuma experiência no ramo, nem com vendas, não tinha nenhuma experiência com nada do ramo. O que que acontece? Eu, com 2 filhos, né, morando em uma cidade diferente, nós vendemos a nossa casa e eu vi nisso uma oportunidade de fazer algum investimento. Procurei, né, algumas áreas. Eu sempre fui da área da beleza, então é uma área que eu dominava, né, que eu conseguia trabalhar bem, mas por conhecer muito bem o ramo, eu não queria entrar nele em uma cidade grande e longe de tudo e com 2 filhos pequenos. Quando eu comecei a pesquisar sobre franquias, eu comecei a pesquisar mini franquias, coisa para poder fazer em casa mesmo. Custo mais barato, né? Também de adquirir, né? Isso, mais barato, menos risco, né, de ter muito Aham. prejuízo. E aí eu tive contato com uma pessoa da minha cidade de origem que já há um tempo já estava se identificando como franqueadora.
Então, eu comecei a perguntar como que funcionava e tal, até. Você disse que estava se identificando porque, na verdade, ela não era ainda uma franqueadora. Exatamente. Na verdade, até hoje não é. Eu não sabia Nossa. disso. Só que hoje, Otávio, eu vejo que eu errei por não, pela ignorância, né? Por não conhecer, por não saber o que eu precisava saber. Mas eu consigo ver também que teve muita má fé. Por quê? Eles já estavam, entre aspas, estabelecidos como franqueadores, porque eles tinham, tem, né, a loja ainda na minha cidade de origem, e já tinha uma outra franquia no Espírito Santo, e tinha uma outra em Minas Gerais também, que então a nossa seria a quarta loja, né? Então, por ter essas lojas, inclusive fora do estado, eu nunca imaginei que poderia ter algo de errado, entende? Então, quando eu Aham. comecei a ter esse interesse, logo os donos já se prontificaram, né, a, a explicar, a me visitar, a marcar reuniões, enfim. Chegaram a ir na minha casa, né, que na época eu estava morando em Belo Horizonte, foram várias vezes. E, assim, uma coisa que eu sempre fiquei com o pé atrás é que eles não falavam sobre números exatos. Eu sabia o valor que nós tínhamos, né, que era o valor da nossa casa que nós tínhamos vendido, e eu sabia que eu precisava de um Você colocou a número. sua casa no negócio? É porque eu já tinha vendido a nossa casa, porque nós íamos mudar de cidade, porque meu marido estava indo trabalhar em Belo Horizonte. Então a gente não vendeu por isso, mas como eu estava com esse dinheiro, eu pensei assim, ó, eu não posso sair de casa para Tá. trabalhar, então vamos investir o dinheiro para ter uma renda, certo? E eles sabiam que Uhum. nós tínhamos vendido a casa, entendeu? Aí eu perguntava, né? Tá, beleza. A proposta muito interessante, né? O lucro absurdo, né? Que me passaram. Inclusive, eles chegaram a me mostrar números de vendas da loja deles, não das outras das franquias, mas das lojas da loja deles. Eram números muito interessantes, com custo baixíssimo que eles declaravam para gente. E eu fiquei assim, impressionada realmente. Porém, Otávio, eu nunca tive essa ilusão de que eu iria ficar rica, sabe? Por mais que era isso que ele passava, eu não pensava assim, olha, eu vou investir. E para você ter uma ideia, saiu da boca dele e dela, né, do casal, que nós, com 3 meses, a gente ia ter todo o dinheiro investido. E com um pouco de O payback é conhecimento, ser em 3 meses. sim, e com um pouco de conhecimento que eu Difícil, viu? tenho, eu sei que é impossível isso, né? É muito difícil, em Passaram 3 meses payback. É muito pouco tempo assim, eles falavam com a gente um valor, né, que nós iríamos precisar investir, chutando sempre para baixo, né? Mas eu cheguei a perguntar, por eu não ter noção, né, de administração, de gestão no geral, eu perguntei aí, mas como que funciona a questão da capital de giro e tal? Não, você não precisa, porque a margem de lucro é tão boa que o Uhum. negócio se paga sozinho, você pode ficar tranquila. Nós, o que que nós pensamos? Bom, então vamos entrar nisso e nós temos esse dinheiro e vai sobrar um valor, né, considerável caso aconteça alguma emergência ali. Porém, Otávio, quando nós começamos, assinamos os documentos, né, que não foi apresentado o COF, nós não sabíamos o que é uma Pois é, COF. não foi apresentado o cofre. Até só te interrompendo um pouquinho, Ana, Sim, eu queria que o Dr. Paulo falasse sobre isso. A empresa nem COF apresentou, e ainda tem um outro porém. No CNPJ, pelo que ela me relatou anteriormente, nem o KNAI dela é de uma empresa que pode fazer, pode franquear. São dois absurdos, né? Mas talvez o absurdo maior seja realmente o fato de não ter uma circular de oferta de franquia. COF, circular de oferta de franquia, é o instrumento mais importante de uma relação de franqueado, porque é como se fosse uma declaração da franqueadora para todo público que gostaria de abrir uma franquia. É uma declaração dos compromissos que ela vai ter naquela relação de franqueado. Então, é como se fosse uma proposta, né? Se a gente for colocar em termos mais populares, né? Você vai para algum lugar, pede uma cotação e está lá uma proposta explicando exatamente tudo que a franqueadora vai fazer. E aí você vai para casa, pensa, olha os valores, né? E faz a sua decisão ou não.
Porém, diferentemente de uma proposta comercial que você pega em alguma empresa, algum prestador de serviços, a COF, ela tem vários requisitos que a lei traz. Então, a lei fala como que essa proposta deve ser, com quais informações que essa COF precisa ser veiculada. E aí é um documento obrigatório, né, por lei, desde da lei anterior, de 1994, Claro. você tem essa obrigatoriedade da COF, da Circular de Oferta de Franquias. E uma das coisas que também impressiona, Otávio, a questão das lojas, né? Só 4 lojas para você franquear um negócio. Mas aí, na verdade, tem Pô, franquia que não tem nenhuma. que não tem Ainda nenhuma tinha franquia quatro. dessa, né? Da dia 4 é um recorde, né? E a lei fala que não Acima da precisa ter média. nenhuma, né? Mas, assim, obviamente que o Exatamente. bom senso fala para que tenha bastante. Inclusive, eu falo que é bom até ter em outros estados, né? Para testar logística, essa coisa toda. Só que tem Exato. franquia que não tem nenhuma e monta E franquia. mesmo assim monta, né? Talvez a lei pudesse ser melhorada nesse ponto. A CNAE é uma classificação contábil fiscal, né, em que o poder público, né, especialmente a Secretaria de Fazenda, ela pode verificar o que que você está faturando dentro da sua empresa. Então é importante que a CNAE esteja certa, porque em algum momento você vai declarar que o dinheiro entrou, Sim. né? E aquela KNAI, ela fica atrelada ao tipo de serviço e produto que você presta. Então, isso aí pode dar um problema tributário para a empresa, né? Então, a empresa que eu falo aqui é a franqueada, né? Quando você não está com o KNAI certo, você pode ter problemas tributários e uma das piores dívidas que você pode ter é a dívida tributária. A dívida tributária, ela atinge facilmente a pessoa física, né? Então, geralmente a gente abre uma PJ para ter tudo organizadinho e para que as dívidas, eventuais dívidas, direitos e obrigações de uma empresa não vá para a sua pessoa física, para a sua família. E a dívida tributária, ela facilmente atinge o patrimônio familiar. Então, por isso que vem a importância de ter um bom contador, né? Um bom escritório de contabilidade que possa fazer a assessoria contábil, tanto da franqueadora quanto dos franqueados. Ô, Ana, Pois é, no eu- caso, desculpa. desculpa, pode falar. No caso, houve, Ana, né, oi, oi, pode oi? falar. Uhum, Nós tivemos acesso ao contrato e a gente acreditava mesmo que esse contrato bastava. Bom, de início uhum. nós vimos que esse contrato era meio abusivo, né? É, tinha muita exigência, mas eu entendo que geralmente quem faz o contrato faz isso mesmo, né? É a favor dele. Porém, em momento nenhum foi apresentado para gente os números das outras lojas, não foi apresentado para gente detalhes que a COF exige que tenha, Pela lei né? é obrigatório, sim. Sim, e sinceramente, Otávio, se nós tivéssemos acesso a essa COF, com toda certeza nós não teríamos entrado nesse negócio. Por quê? Quando eu tive essa ideia, porque partiu de mim, né, de entrar nesse negócio, eu acreditei que, por ser um modelo já pronto, né, que se nós seguíssemos ao pé da letra, nada iria dar errado, né? Estou entrando num negócio, mas eu não preciso ter experiência porque alguém vai me falar o caminho, né, das pedras. É porque, na verdade, esse é o intuito maior de você comprar uma franquia, normalmente é você comprar know-how. Então, a Sim, grande maioria das pessoas vão exatamente com esse pensamento, né? Vou entrar, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, na verdade pode ser o oposto. Às vezes ela sim, tem até mais porque problemas que se se abrir ela sozinha. sim, com certeza. Hoje não, né? Há um bom tempo, nós entendemos que se for para arriscar, é melhor arriscar por conta própria, né? Sim, Porque você arrisca o que é seu do seu jeito, porque a franquia ela te amarra de uma forma que você é obrigado a fazer uma coisa ali sendo certo ou não, funcionando ou não, né? E é, para ser bem honesta, para ser bem sincera, no início, porque enquanto estava tendo a obra da loja, né, eu comecei o treinamento, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu fui para dentro da, entre aspas, matriz para poder estudar como eu teria que trabalhar no meu dia a dia. Porque a minha ideia nunca foi deixar a loja com outras pessoas, seria eu trabalhar também, né? Então, uhum.
Dentro desse tempo, que esse treinamento foi mais ou menos uns 2 meses, antes mesmo de começar a obra, eu já comecei já a fazer esse treinamento todos os dias em horário comercial. Eu era a primeira a chegar e eu era a última a sair da loja. Eu comecei a ver alguns erros. Porém, o que que eu pensei? É uma franquia, mas eu vou ter a minha loja. Dentro da minha loja, eu vou fazer diferente o que eu acho que eu posso fazer, né? Para melhorar. Aham, Coisas que eu achava que não estava legal, não estava funcionando bem. Questão de prazo, questão de organização, enfim. Mas eu, na teoria, né, seria muito simples, porque era só eu fazer do jeito certo. Porém, eu não contava que ia ter alguém me segurando. Porque um outro problema que nós tivemos é que esse franqueador, ele começou a nos ver como, me fugiu a palavra, inimigo? como Ah, concorrente, porque a loja dele é na cidade do lado da nossa. Então, toda a propaganda que nós fazíamos, todo o contato que a gente fazia, ele via como se nós estivéssemos tirando um cliente potencial dele, entendeu? E eu entendi. entendo que isso não é uma ideia legal de uma franquia, porque a franquia, o importante é a franquia vender, independente de qual unidade está vendendo, né? Mas Até ele porque você ainda começou. vai pagar royalties para ele. Exatamente. Então, nós éramos obrigados a comprar o produto dele, né, para revenda, éramos obrigados a pagar os royalties. E outra coisa que nós não sabíamos, como nós não tínhamos noção do que era caro e do que era barato, nós pagamos para ele um valor absurdo, um valor que uma outra franquia muito mais bem conhecida cobrava. Então, ele não tinha esse valor, mas ele cobrou e nós Você disse com pagamos e ficou relação à por isso taxa de mesmo. franquia? É o valor que nós pagamos para o contrato, né, de 10 anos. Sim, sim. Taxa de franquia, Então, né? Uhum. isso. Então, nós pagamos esse valor sem discutir, porque, assim, fazendo as contas, assim, jogando por baixo mesmo, não faria muito sentido se fosse real. Mas o primeiro erro começou, que nós sentimos mesmo na pele, que começou a desestabilizar nós dois, foi a questão mesmo do investimento, que foi por não ter o circular de oferta, né? Nós falaram com nós que seria um valor, e com a obra já em andamento, ele começou a fazer outras exigências e saiu completamente do orçamento. Mas eu vou te falar, Completamente. eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque isso acontece com quase todas as franquias. Inclusive, eles Sim. colocam dentro do contrato, normalmente, uma palavrinha lá que é previsto. Então, esse previsto, ele normalmente vai ser o dobro, o triplo do investimento. Então, isso que Então, aconteceu com você, acontece com ah, muita gente que compra franquia. quando começou a passar, quando passou ali do valor, porque eu já imaginava que não era aquele valor, Otávio, para ser justa, né? Eu sabia que não ia ser aquele valor porque não fazia sentido. Eu pensava Né? assim, uma placa custa tantos mil, os móveis tantos mil. Então, por mais que a gente economiza, não vai fechar essa conta. Então, eu já estava preparada para não gastar apenas aquele valor. Porém, começou a passar demais. Então, foi quando eu chamei, né, o dono O para poder problema é que se eles conversar. colocarem o valor real, te assusta. Aí você não entra. Então, Então, às vezes, o que mas que eles preferem? Eles botar um valor que é irreal, botam um previsto, e aí você entra na franquia, só que quando você está lá dentro já reformando, que eu acho que deve ter sido o que aconteceu com sim, você, aí o que que você vai fazer? Você se vira para arrumar dinheiro e para exatamente. finalizar a loja para poder abrir. No nosso caso, nós não precisamos chegar a pegar empréstimo, fazer dívidas, né? Porém, nós gastamos tudo o que nós tínhamos. E depois disso, a gente começou a ter outros problemas, porque falta de suporte, porque a gente pagava taxa de franquia, não tinha suporte, não tinha treinamento, e eu comecei a ver que ele não sabia o que ele precisava ensinar. Entendeu? Que aí eu pensei, poxa, agora para onde que eu corro? Porque se ele não sabe ensinar, como quem que vai me ajudar, né? Né? E eu eu não tinha plano B, porque eu não podia simplesmente pegar e falar assim, vou desistir, vou fechar aqui, não tinha essa opção. Só que foi uma coisa tão intensa, eu acho que deve ter outras histórias parecidas com a nossa, mas eu acho que foi uma coisa assim fora da curva mesmo. Por quê? Eu vi que, né, a outra entrevistada foi dentro dos primeiros 3 meses. Nós, no primeiro mês, nós já tivemos Meu muitos Deus. problemas. Juro, Você teve juro, problema Otávio. também de receber material com problema, igual a Maria teve?
Sim, tive e foi assim, coisas absurdas. Primeiro, ele não deixava a gente escolher estoque. Então, chegava para a gente peças que a gente já tinha, peças que não tinha saída, porque é um ramo muito específico, Otávio. Você é usuário de óculos, você não deve usar qualquer óculos, de qualquer Hum. cor, de qualquer formato. Você tem um específico que você gosta. Assim são todos os clientes, né? A maioria. Então, a gente estava com muito produto encalhado, não tinha saída e a gente tinha que fazer aquela compra. E ele sempre pressionando para poder comprar mais, com valor absurdo. E teve vez dele trazer para a gente o produto tão danificado que, assim, eu cheguei a questionar para ele. Falei assim: olha, isso aqui não parece um produto novo, parece um produto usado, sabe? Assim, da embalagem chegar a grudar no produto. E quando a gente ia reclamar, muita avaria, muito arranhões, descascado, ele pedia para a gente passar, ela, né, pedia para a gente passar esmalte para poder esconder Meu defeito, Deus do céu. juro. Então aquilo ali começou de verdade, gente, Surreal foi, isso. foi muito triste, porque eu estava na loja todos os dias e eu pensava assim, como que eu vou atender um cliente sabendo que eu vou entregar para ele um produto com defeito e torcer para ele não ver esse defeito? E no Então, seu caso também era igual ao da Maria, que você tinha que pagar e depois que eles resolvessem, que iam ver como é que te ressarcia. eles não ressarciam. Não? Não ressarciam. Inclusive, teve uma vez que foi dessa vez, né, que veio com muito produto, com muito defeito, que eu falei assim: olha, não tem como eu fazer de conta que eu não vi, não tem como eu deixar esse produto ali guardado até eu conseguir vender, e quando vender vai estar com mais problema ainda. Então, foi sugerido que a única coisa que poderia ser feita é eu ir na loja, na matriz, para poder fazer a troca. Otávio, quando eu cheguei nessa loja, não tinha peça para fazer troca, porque a de lá também estava cheia de defeito. Meu Deus. Então não era assim, até então nós pensávamos o quê? Que ele estava trazendo o que tinha de pior lá, tipo, para poder desentulhar da loja dele e trazer, obrigando a gente a comprar num valor que hoje eu sei que é absurdo. É, Até então, né, quando nós assinamos o contrato, estava que existia uma garantia. Por quê? Eu era obrigada a comprar o produto dele. Então, logo, ele era obrigado a me oferecer garantia, certo? Só Uhum. que ele não oferecia garantia. Quando eu fui para fazer essa troca, que eu vi isso, eu tive assim, é como se eu tivesse aberto um buraco no chão para mim. Porque eu pensei assim, e agora? Eu não tenho onde comprar, eu não tenho onde, quem me socorrer. Eles, nesse ponto, eles já não conversavam com a gente. Eles não tinham um contato direto com a gente e a gente não sabia o que fazer. Fiz isso, né, o que eu acho que é o correto, comecei a listar o que estava de errado, o treinamento que foi prometido, porque eles sabiam que a gente estava entrando num negócio sem ter nenhum tipo de experiência, e foi frisado várias vezes que isso não era um problema, né? Eles não simplesmente pararam de dar o treinamento, não ensinaram tudo o que a gente precisava. Nós fizemos um investimento absurdo em um laboratório, porque nós não somos só ótica, nós somos laboratório também. E não sabíamos usar o laboratório. Então a gente tinha um investimento parado que não tinha como fazer a venda com ele. Então já não E hoje estava você é uma ex-franqueada já? Não? só a nossa franquia teve Ah, foi que um durou prazo 6 meses, de né? 6 meses desde que a gente assinou o contrato e o distrato. Por quê? Com eles mesmo, com a placa deles, nós ficamos 3 meses, menos de 4 meses. Porque quando eles viram que nós estávamos exigindo o nosso direito, porque até então, Otávio, eu não sabia que era uma opção eu sair da franquia. Até então eu pensava que eu precisava me virar e que eles tinham que cumprir o combinado e depois a gente ia se virar sozinhos, né? Só pagando para eles o que era direito dentro dos 10 anos. Porém, eu acho que eles pensaram que não valia a pena fazer tudo o que era de direito nosso. Então, eles mesmos ofereceram o distrato. Só que com esse distrato, nós tivemos um prejuízo absurdo Fez um e acordo, então, na verdade, com ele, né? não foi um acordo porque foi outro documento que nós assinamos só com imposições. Mas como eu não era uma opção para mim, quando eu vi aquilo, pensei assim, nossa, tá ótimo, É sua vontade tão maravilha. grande de sair, né? Que o Não, que veio, você achou que era lucro. com certeza, Otávio, se nós tivéssemos continuado, a gente ia quebrar com toda certeza. Por quê? Ele fazia promoções que não tinha como a gente acompanhar.
Porque o custo dele era muito baixo e ele cobrava um valor bem acima. Ele, para a gente conseguir cobrir, né, oferecer a mesma promoção, tendo uma cidade, a diferença de a distância entre uma cidade e outra é mais ou menos uns 15 quilômetros, para você ter ideia. Então, não tinha como a gente fazer um preço muito diferente dele. Então, ele amarrou a gente e a gente não conseguia acompanhar ele. Então, quando foi passando o tempo e ele fazendo preços absurdos e a gente praticamente estava pagando para vender, quando apareceu essa oportunidade, né, desse distrato, eu pensei que era uma ótima oportunidade, mas a princípio, a minha ideia, quando eu procurei um advogado, era para poder, entre aspas, obrigar ele a cumprir a obrigação dele, não para Uhum. poder sair. Mas no final nós tivemos que sair e assim, ele colocou tantas coisas. Queria que a gente desfizesse dos móveis, porque os móveis pareciam com o dele. É Queria que para a você gente. descaracterizar Sim, a marca deles, né? Se eles, sim. normalmente eles pedem para fazer isso. E eu acho justo, porém, nós não estávamos saindo porque a gente queria. Nós estávamos praticamente sendo expulso de um lugar que a gente investiu. Então, eu estava pagando uma construção ainda e nós tivemos que recomeçar tudo novamente porque eu não ia fechar a minha porta e ficar com todo esse prejuízo. Então, hoje, nós já estamos. Já tem 2 anos que nós saímos dessa franquia, né? E que não é uma franquia. Só que depois disso, nós começamos a ver que a coisa era muito mais séria. Tanto que hoje, Otávio, as outras lojas que eu te falei que existia, praticamente não existe mais. Por quê? Depois que eu fui entender que ele tinha um combinado com outras lojas, o que que eu entendo que ele faz? Ele abriu essas outras lojas, ele deu a oportunidade para essas pessoas abrir essas lojas para poder ter número. Olha, eu tenho outras franquias, porém ele não tem ligação direta com essas lojas. Ele não cobra royalty dessas lojas, ele não Não deve ter nem fornece. contrato de nada, né? Não tem. Ele não fornece os produtos, né, como ele fornecia pra gente. Então, todo mundo anda com as próprias pernas, só usa a placa dele, entendeu? Só que nós éramos mais cobrados, posso dizer assim. Então, era impossível. Mas E até Eu queria, hoje, e até hoje, só te interrompendo aqui um pouquinho, eu queria sim, só que o Dr. Paulo falasse um pouquinho, porque no seu caso em específico, de tudo que você falou aqui pra gente, aqui tinha uma anulação que eu não vou falar fácil, mas assim, tem muita coisa para se conseguir isso, né, Dr. Paulo? exatamente, estava aqui pensando exatamente nisso, Otávio, porque esse é um caso clássico de anulação. Estava conversando aqui com a Maria, que era a nossa outra convidada anteriormente. Infelizmente, ela já, poxa, já pegou, né, a franquia de repasse, fez um contrato e infelizmente não foi um bom negócio, né? Aqui nesse caso, não apenas foi um negócio ruim, como também foi um negócio às margens da nossa legislação. Isso quer dizer que quando eu tenho um contrato fora do padrão que a lei obriga, que a lei determina, aí sim eu tenho uma hipótese, uma causa de anulação do contrato. E aqui é interessante, porque para eles esse distrato saiu barato, né? Muito. Saiu É. muito barato, porque esse era o típico caso que o franqueado deveria Ela tinha que recuperar o investimento dela, né? recuperar o investimento prejuízo que ela teve Ele com. deve ter ficado muito feliz quando fez esse ficou. distrato. Exatamente, saiu barato para a Porque franqueadora só, nesse só caso. de não ter a COF, eu acho que ela já conseguiria essa anulação, né? Exatamente, só de não ter a COF, né? A COF, no caso, ela é ela é o principal instrumento, né, da franqueadora. E se você não tem a COF, se você já começa sem esse instrumento da franqueadora, desculpa, tô só voltando aqui à sala que eu apertei aqui e saí. Mas se você não tem a COF, que é o coração chave ali de toda franqueadora, você pode exigir a anulação desse contrato. O que você não pode é, por exemplo, como aconteceu já e já foi para a justiça, é você começar um negócio sem a COF, e aí você passa alguns meses, alguns anos, né? Você está usufruindo da franquia de fato, né? Tá ali cinco É, mas anos no com caso a dela foram seis com a meses. franqueadora, Muito né? E bom. aí realmente você não pode exigir essa anulação, porque já se passou muito tempo. Agora, no caso da Ana, né, da nossa convidada Ana, é um caso muito típico e propício para pedir anulação. E um detalhe é que
depois que tudo isso aconteceu, que eu esfriei minha cabeça, que eu comecei a organizar os meus pensamentos, porque tudo isso teve um peso muito grande na nossa vida, porque foi todo o valor da nossa casa. Então, nós tínhamos uma expectativa com isso, volto a dizer, não de ficar rico, mas de conseguir ser um emprego para mim, entendeu? Uhum. Quando isso aconteceu, meu marido ficou muito mal, né, com todas as perdas, com todas as frustrações que nós tivemos, ele chegou a precisar de tratamento psiquiátrico Você falou que e ele chegou a ter uma depressão, né? gravíssima, gravíssima. Inclusive, em todo momento a gente tentava conversar: olha, nós estamos preocupados, não tem mais dinheiro, a obra continua. Ele exigia coisas assim absurdas que nem na loja dele tinha ainda, ele exigia que na nossa loja tivesse. Então, foi muito sério. Mas depois que a gente conseguiu, a gente saiu disso, né, que foi mais ou menos no meio do ano, que eu comecei a entender que, poxa, pronto, já estamos respirando, meu marido já está bem. Eu cheguei a procurar uma outra advogada para poder ver se a gente conseguia reaver algo desse investimento que nós fizemos, né? Só que aí, pelo que eu entendi, como nós assinamos esse documento, esse distrato, a gente perdeu o direito. É como se eu tivesse concordado com tudo que estava naquele documento. Só que outro absurdo aconteceu, que eu tenho documento disso. Eles criaram uma COF mentirosa. Eles fizeram uma montagem tosca, desculpa a palavra, que assim, qualquer juiz, qualquer advogado vê, qualquer pessoa leiga vê que é um documento mentiroso, que nunca foi apresentado pra gente. Gente, esse documento ele chega a ser ridículo. Colocaram a assinatura, Talvez eles assinatura, provavelmente, né? Eles só fizeram essa COF depois que procuraram um advogado para fazer o distrato, entenderam que deveriam ter feito essa COF, né, anteriormente, e aí tentaram remendar. fizeram essa COF foi quando eu entrei com essa ação, já tinha muito tempo. Esse documento nunca foi apresentado em momento nenhum, nunca, porque Você senão chegou a eles entrar com a teriam. ação? Entrei com a ação, entrei, foi julgado, tivemos prova de que eles já tinham, que eles não eram franqueadores, está tudo nesse documento que a minha advogada mandou para mim. Eu sei se o nome. Colocou todos os detalhes, colocou provas de que existiam outras unidades que não deveria existir, porque eles não são franqueadores, com data, com vídeo, com foto, porque eles alegaram que já tinha já era franquia, né? E nunca foi, até hoje não é, e até hoje eles se identificam como franquia, como franqueador. Eles Agora, têm na bio interessante, deles, eles têm na bio deles que eles são franqueadores, né? Então, sim. outras pessoas foram lesadas, outras pessoas, não posso dizer como, porque eu não sei como que resolveram, né? Também tiveram proposta parecida com a nossa e estão ainda com o nome, porém, não tem vínculo com eles. E na mesma época que eles venderam para gente, eles estavam tentando vender para outras pessoas. Então, eu cheguei a procurar a justiça para poder impedir eles. Eles nunca ofereceram nota fiscal para gente. Eles não tinha nada sólido nessa franquia. Então não era uma franquia, né? Só que E mesmo eu que não eles tinha. tivessem feito essa circular de oferta de franquia para apresentar em processo, isso não basta. Eles precisariam demonstrar que entregaram essa COF para você. Com os 10 dias de antecedência. Isso, Coisa exatamente. gente, é assim, né? É até uma vergonha para mim. Eu sei que foi muito sério nós assinarmos um documento daquele sem Não, não levar é para um vergonha nenhuma, advogado não, porque antes. tem muita gente que passa pela mesma coisa que você tá passando. Infelizmente, hoje nós entendemos a gravidade das coisas, só que foi o que a outra convidada falou. É um jogo psicológico que eles fazem, uma manipulação tão absurda, sabe? De entrar mesmo na vida da gente, de fazer promessa, de oferecer, assim, o tempo todo. Eu tenho todas as conversas até hoje, tenho todos os arquivos até hoje, todos os áudios, de sempre estar ali. Olha, a gente sempre vai estar de mãos dadas com vocês, a gente não vai soltar a mão de vocês, a gente vai, olha, tudo que eu vivi em 20 anos eu vou passar para você por esse valor, você não vai ter que sofrer tudo que eu sofri, você não vai passar por tudo que eu passei. E quando eu fui ver, eles não tinham experiência nenhuma, por quê?
realmente eles tinham alcançado um sucesso, né? Faziam boas vendas, tinham um bom nome, porém, hoje eu entendo que era tudo assim, meio que empurrado com a barriga de qualquer jeito, meio que sorte. Por quê? Eles Eles não fazem isso tinham, para te vender um sonho. E sim, venderam, né? olha, Infelizmente. eu comprei uma ótica, né? Posso colocar assim, pensando que era para poder vender óculos. E não é isso, Otávio. As pessoas precisam entender que quando você compra uma franquia, você não vai vender só o produto. Você vai administrar, você vai coordenar, você vai vender, você vai entrar na parte contábil, que para mim é um bicho de sete cabeças. Você tem que fazer inúmeras coisas que eles não falam, que eles não fazem. Entendeu? Eu não sabia como que eu tirava uma nota fiscal. E isso é importante. Eles não me falaram que eu precisava de um bom suporte, de uma boa contabilidade. Eu procurei por conta própria. Eles não falaram comigo que eu tinha que ter alguns cuidados quanto ao sindicato. Eu tive que apanhar, né, para poder aprender isso. E tudo Aham. isso que nós sofremos eram coisas que a gente achava que eles iriam ensinar para gente. Uhum. Porque eu Mano, pensava que eu não estava entrando ali do zero, começando uma coisa do zero. Então, uhum. fechando, nós fizemos um investimento de tudo que nós tínhamos e não tivemos retorno. Até hoje eu não tive retorno. E ainda saímos como os errados, porque parece que assim, se ele deu certo, você não deu certo porque você está fazendo errado, entendeu? Mas esse ponto é importante, Ana, porque cabe aqui um alerta geral, né, a todo mundo que está pensando em entrar numa franquia, numa rede de franqueados, porque nem sempre o fato daquela matriz, daquele negócio inicial ter dado certo, ter tido sucesso, é uma comprovação de que a franqueadora vai ter sucesso. Aqui cabe uma distinção muito grande, Otávio, entre o que é uma matriz do que é uma franqueadora. A matriz é aquela loja inicial que, de fato, ali começa o negócio. Então, no caso aqui é uma ótica, é a primeira ótica da família que idealizou, né, a franqueadora. Então, a matriz ela continua vendendo óculos, inclusive cabe até aqui esse alerta, né, em relação a ter uma concorrência, igual a nossa convidada aqui, a Ana, falou, né, em cidades próximas. Então, dependendo, né, de como a matriz tem entrado em concorrência, isso também seria uma outra E às vezes nem é a atriz, às vezes é discussão. o próprio outro franqueado. Expansões agressivas, que eu coloquei Outros um vídeo esses dias. franqueados, exatamente, Né? né? Há uma grande distinção, porque quando você abre uma franqueadora, você praticamente muda de negócio. Você para de vender óculos, nesse caso, e você passa a vender direitos sobre uma marca e suporte empresarial. Então é outro negócio completamente diferente. Nem todo empresário que teve sucesso vendendo óculos, ele vai ser um bom empresário vendendo franquias. São habilidades diferentes, são experiências diferentes, e por isso que vale a pena a pessoa que está pensando em franquear um negócio, antes de franquear, começar a testar, né, com uma loja própria, uma outra unidade, com pessoas próximas, mas sem um modelo de franquia, porque assim você começa a testar e modular esse processo. Outro ponto, desculpa só, mas trazendo aqui um pouco também a realidade da Maria, que se parece muito com a realidade da Ana e de vários outros Sim. ouvintes, que é a questão emocional, né? A gente tem visto, eu, especialmente depois que eu comecei essa parceria maravilhosa aqui com o Otávio Banquest, né? A gente tem visto quanto que essa parte emocional, as histórias, né, das famílias que está por trás das franquias, como que isso é importante, né? Como que isso influencia no mundo dos negócios. Então, a análise, tanto de um advogado quanto do juiz, ela nunca pode se ater apenas a cláusulas contratuais, apenas a legislação. A gente precisa olhar para uma realidade social que está acontecendo, de pessoas que muitas vezes, sem esperança nenhuma, vão buscar soluções assim, não sei nem se a gente Cara, pode vou te falar, falar, né, isso que você aqui, acabou né, de falar aí, mas merece um questões, prêmio, porque eu, porque a justiça tem que pensar sobre isso. Nós precisamos conscientizar até para que isso venha para o nosso poder legislativo, que isso é uma mudança de impacte, lei, tem que ter. impacte na legislação que nós temos hoje. Maria, você tá por Oi, aí ainda, né? tô.
Maria, você fez um repasse no fim das contas. Eu queria saber se você foi coagida a fazer esse repasse, você que tomou essa decisão, porque não aguentava mais tanto absurdo que estava acontecendo. Não, Como é que você então. chegou a essa decisão? Então, vamos lá. Eu queria só explicar algumas coisas para a gente chegar ao que eu quero de fato falar. É, a empresa do Jurandir, ela é uma empresa muito grande, só que ela não tem estrutura para atender a demanda de franqueados que ela ilude, né? Porque ela é uma fábrica de mentiras, não de chocolate. Então, assim, todas as campanhas eu tinha que comprar com 6, 7, 8 meses de antecedência. Como você justifica para mim, no Dia das Mães, eu não ter produto do Dia das Mães, mas eu ter produto dos namorados? Ou seja, eu recebi uma campanha que vinha depois e a das mães antes eu não recebia. O que que eu fazia para não perder venda? Aonde estava escrito namorado, eu fazia laço, colava com cola quente, porque são coisas que envolvem amor. Então, para eu não perder dinheiro, eu vendia uma coisa no lugar da outra. E quando chegava a campanha dos namorados, eu vendia coisas de mãe e aonde estava escrito mãe, eu colava um laço para esconder aquela palavra. Ou seja, eu estava fazendo parte, inclusive, da mentira deles, porque o meu desespero de pagar as contas era tão grande que eu tinha que me reinventar para o negócio dar certo. E aí, quando você vai cobrar a franqueadora, você está sempre errado, problema seu, se vira, não te atendo, meu telefone é pessoal, não é para resolver problema de empresa. E foi quando eu, de saco cheio, né, de ver essas coisas, eu resolvi me unir a um grupo para nós montarmos uma associação. Essa associação, ela não era uma associação para fazer tumulto. Todos nós que estávamos ali tínhamos interesse em fazer dar certo. Porque assim, gente, o negócio, ele é bom. O negócio, ele vende. O negócio dá certo. O que não dá certo é você receber 30 mil de mercadoria sem pedir, sendo que seu estoque tem mais 60. Porque eles têm você faz um inventário todo mês. E aí, no inventário, esse serviço de inteligência, que eu não posso falar o nome, ele detecta o que você não tem. Mentira! Esse serviço de inteligência, ele te manda todos os produtos que estão encalhados na fábrica. Inclusive, eu sou obrigada a receber produto para consumo com a validade faltando um mês para vencer. Aí o que que eu faço? Eu tenho que receber, eu tenho que assinar, eu tenho que ter um giro de venda muito alto. E quando eu não tenho um giro de venda muito alto, eu tenho que fazer promoção, perder dinheiro, porque eles nunca podem perder nada. Mas eu posso. Porque nem Mas para nem, mim nem com a chegava mais associação vocês barato. conseguiam brigar com isso, né? Porque se Não. fosse brigar, era mais problema ainda. Então nós nos unimos para montarmos a associação. Quando essa associação ela foi validada, começou a perseguição. Ou seja, eu fui a primeira pessoa a ser perseguida. Porque eles tomaram minha loja, eles falaram: não vamos renovar com você. Ponto. Só que no contrato diz que existem alguns motivos para não se renovar, que é falta de pagamento de boleto, loja não performando, multa por venda de produto fora da validade, coisa que eu nunca passei. Eu tinha toque, eu ficava o tempo todo. Uma vez por semana a gente fazia um batidão na loja para ver o que estava perto de vencer, o que não estava. E a loja com muito giro, eu acabava não tendo tanto esse problema. E só quando eu recebia caixa, faltando um mês para vencimento, que eles desovavam na minha loja. E eu era obrigada a aceitar. Eu tinha que aceitar. E aí essa associação, ela era para dar ao franqueado o poder de voz. Porque, entenda, Jurandir só chegou onde chegou porque ele enganou 3 mil franqueados, 4 mil franqueados.
Então, Jurandir, ele não é o concurso, ele é um parceiro nosso. Eu entendo que quando você entra numa franquia, é como se você entrasse como um acionista, você tivesse um pedaço daquele bolo. E você tem que ter o direito de falar o que você não concorda e o que você concorda, e eu não sou 100% dona da razão, mas não adianta 4.000 franqueados insatisfeitos e uma pessoa certa. Jurandir queria ser, sei lá, um grande escritor. Ele entubou nos franqueados um livro de R$ 200, que ninguém está interessado na história dele. E eu fui abrir um chamado dizendo que eu não era obrigada a receber aquilo, e eu tive que receber, porque Jurandir queria ser escritor. Só que eu comprei uma empresa que vendia chocolate, não livro, porque ele é um narcisista. E Jurandir entubou. A minha loja era Águia 2.0, abaixo da Mega. Eu tive que comprar 12 livros do Jurandir. E nós íamos questionar todas essas coisas, porque eu não sou livraria. Vai vender na travessa. Procura uma livraria na esquina da casa dele. Eu não sou obrigada a vender livro. Então, a Pois é, mas associação de qualquer era. maneira devia ter alguma coisa dentro do contrato que ele tenha É. respaldo para isso, né? Geralmente os contratos eles Eles são trazem abusivos. previsões Eles são a favor abusivos. da É franqueadora, só. como muito bem falou nossa convidada anterior, né? E isso é muito comum, né? Não tem tanto o que fazer sobre isso. Você pode até discutir uma condição negocial, mas o que que a gente costuma fazer, né? Quando você tem um contrato que as cláusulas falam mais a favor de um lado do que do outro, É você pode abusivo. usar ali uma analogia, né? Você pode falar, olha, se tem multa então para um lado, então deve ter multa para o outro. E aí, nesse caso, por exemplo, específico, que estava falando aí sobre a questão de receber fornecimento, né, de Um produto que insumos não chega na vencidos, né, ou campanha. prestes da data de vencimento, né? Poxa, se você, como franqueado, você é obrigado a manter os produtos dentro do prazo de validade, né? Ou seja, você deve seguir, inclusive, as normas públicas da Anvisa, quem dirá a própria franqueadora. A franqueadora também precisa seguir essas regras, né? Então, se isso estiver acontecendo, ou qualquer coisa parecida com isso estiver acontecendo com algum ouvinte, é importante sempre, primeiro, criar provas, né? Então, as provas podem ser tanto provas documentais, que aí nesse caso cabe tanto prints, cabe foto, cabe vídeo, né? Tudo isso são fotos documentais. E também cabe provas testemunhais, ou seja, convidar pessoas que estão ali vivendo o dia a dia da empresa a testemunharem situações que muitas vezes você não consegue filmar, não consegue registrar. Como, por exemplo, inclusive, o caso completamente absurdo que a gente ouviu no começo aqui do podcast, que a Maria passou, em relação ao assédio que ela recebeu dos próprios funcionários da franqueadora. Então, Não casos só uma como esse, vez, tá? que são o absurdo do absurdo, devem ser relatados, devem ser registrados, inclusive, isso aí é até matéria de direito criminal, não é nem só matéria de direito empresarial, que isso por si só já seria justificável para você rescindir um contrato desse. Agora, isso aí caberia até outras consequências de outras esferas do direito também. Não, assim, é só para vocês entenderem, existe uma festa, né, também final de ano, quando as pessoas é uma convenção, né, para vender chocolate e mostrar os lançamentos, e depois tem show, consultor bêbado me chamando para ir para cama com ele. É terrível. Entendeu? Então, assim, gente, é surreal o que eu estava vivendo ali dentro. Bom, voltando ao assunto, aí um regional chegou para mim, foi até minha loja, e falou assim para mim, porque eu vivia reclamando, mandando e-mail, saque, e eu sempre desaforada, porque assim, eu recebia multa porque o Perfex da cafeteira não era verde.
Tinha que ser o azul, tinha que ser o verde. Eu botei o azul. Mas as merdas que eles faziam comigo, com me deixarem louca por eu não receber produto de campanha, e fora os prejuízos que eu tentava minimizar com a minha criatividade, isso para eles não tinha problema nenhum. Entendeu? Então nós criamos a associação e ele foi até minha loja, esse regional, e falou para mim: você não é interessante para a franquia. Aí eu falei: ah, não. Por quê? Porque eu penso, porque eu não vou acatar o que vocês me mandam, porque eu sou uma pessoa que eu tenho o mínimo de inteligência para brigar com vocês. Eu falei: eu não vou aceitar o que vocês estão fazendo comigo. E aí É eu que o normal, recebi. quando a pessoa começa um franqueado, que eu digo, né? Quando ele começa a questionar muita coisa na franquia, cara, normalmente a franquia ela vai querer te tirar de algum jeito. Assim, isso que Ninguém vai é me o que eu mais aborrecer. vejo hoje. Infelizmente é o normal, não deveria ser, né? O diálogo ele devia existir. Se fosse com a associação, você deveria ter voz para conseguir mudar e melhorar as coisas, mas hoje, infelizmente, não é isso que acontece. O que acontece é isso, é retaliação, é tirar a loja, é brigar, é o normal. E para o Jurandir é maravilhoso, porque assim, eu paguei taxa de franquia. Eu alavanquei a venda da loja. Eu trabalhei 2 anos e meio, igual uma maluca. Igual uma maluca, me arriscando, indo para um lugar longe, minha família super contra. Mas eu queria que o negócio desse certo. E aí, para o Jurandir é fácil. Toma a franquia. Eu não tenho o direito de decidir o valor que eu vou vender a minha loja. Eles que determinam. O dinheiro que eu paguei foi o mesmo dinheiro que eu paguei a loja vendendo 30 e poucos mil. Foi o mesmo dinheiro que eu tive que ser obrigada a vender 2 anos e meio depois, ou seja, o meu trabalho não contou, o crescimento da loja não contou, o ponto que eu refiz não contou. E eu fui obrigada a vender pelo valor que eles exigiram. E fui convidada a me retirar. E eu entrei numa zona de nervosismo tão grande que eu falei para eles: beleza, eu não vou poder vender a loja, eu vou ter que entregar, então eu vou para a rua, eu vou tacar fogo em tudo, e aí eu vou parar no jornal, na delegacia, e todo mundo vai saber quem é a empresa do Jurandir. E eles sabem que, como eu sempre fui uma pessoa muito posicionada, porque eles derrubaram a minha conta do Instagram. E eles me mandaram uma mensagem dizendo que a própria franqueadora ia comprar minha loja, porque eles queriam se ver livre de mim, né? E aí, do nada, entrou uma pessoa que fez a negociação de uma maneira muito é, que eu acredito que ele seja um laranja deles, tá? Porque quando eu comprei, eu paguei a franqueadora e a franqueadora pagou quem estava me repassando a loja. O cara que comprou a loja, ele veio e depositou o dinheiro diretamente na minha conta. Lembrando que eles levaram um mês para fazer uma memória de cálculo para saber o que eu devia, né, de possíveis coisas que eu tinha vendido. Eu esperei um mês e até hoje eu não tenho a carta de quitação, porque eu tenho uma mensagem no meu celular dizendo: a sua memória de cálculo saiu, você não deve nada a não ser esse valor. Eu recebi a diferença e hoje eles não querem me dar a carta de quitação porque dizem que eu tenho dívidas. Que dívidas são essas? É bem complicada a situação. Maria e Ana, infelizmente o meu tempo acabou. Aqui dava mais umas 3 horas de conversa, fácil. Então eu queria fazer as considerações finais, e primeiro com o Dr. Paulo veio. Bom, Tavi, primeiramente, né, agradecer aqui a presença, né, da Maria, da Ana, a coragem que vocês tiveram aqui de relatar
os abusos que, na verdade, representam o que acontece em muitas outras franqueadoras. A gente sabe que existem franqueadoras sérias, profissionais, mas infelizmente, né, na atuação jurídica, a gente vê justamente aqueles casos que são muito parecidos com esses relatos que estão sendo trazidos aqui nesse episódio de hoje. E por isso, né, agradecer também aqui, Otávio, a oportunidade de eu poder participar aqui desse podcast que está sendo tão importante para o setor de franquias no Brasil. Não apenas aqui no Distrito Federal, mas no Brasil. Porque quando a gente conta um relato como esse, outros espectadores se identificam e eles conseguem entender aqui que, poxa, então tem esperança, né, para o meu caso. Poxa, eu não sabia que eles acharam uma saída, uma alternativa, né? E aqui são histórias, né, que podem ser transformadas justamente pelo relato que vocês estão trazendo. Então, muito importante esse trabalho, né, do Otávio, do Franquia de Fato. Para mim é um prazer estar aqui, abordar um pouco essa parte jurídica. Sei que o direito muitas vezes não resolve tudo, né, mas a informação, o conhecimento e a educação certamente previnem grande parte desses problemas acontecerem. Então, me coloco aqui à disposição sempre do canal, do podcast. Eu que Então, agradeço sua te presença agradeço aí. demais aí e vamos para cima. Gente, Maria, muito obrigada também por eu ter essa oportunidade aqui de falar. Eu sempre fui uma pessoa a favor de ir para a mídia, mas por vários motivos as pessoas não deixavam porque me orientavam e eu resolvi acatar. E quem se identificar e vai entender quem é a franquia, quem está dentro dessa franquia vai saber qual é, por favor, gente, tomem a Anitta, tá? Porque é muito bicho. Bom, gente, eu acompanho o canal já tem muito tempo, né? E eu vejo que tem alguns seguidores que duvidam, né? Que ficam falando assim: o sim, Otávio é só verdade. fala coisas ruins, ai, franquia nenhuma presta, qual que é boa então? Gente, abram os olhos, existem boas, podem existir. Mas eu, sim, meu conselho, pela minha experiência. Qualquer contrato, independente se é muito ou pouco dinheiro, se é 2 anos, no meu caso era 10 anos, né, que eu ia estar amarrada àquele nome. É, leiam, levem a advogado, peça uma outra opinião, porque é, não é um caminho sem volta, mas a gente volta com muita cicatriz. Então, o Otávio está fazendo um trabalho maravilhoso, abrindo os olhos das pessoas, e eu acho interessante a gente saber onde está pisando, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado, obrigado, Ana. Obrigado, Maria, pela história de vocês. E eu queria encerrar agradecendo aos apoiadores, né, do canal do podcast, que é o Veil e Ribeiro, Advocacia, muito obrigado. A Iner, que sempre cede o estúdio aqui pra gente, fazer o podcast. Displaylist Pro, tá ok? Muito obrigado a todos. E lembrando que se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado e até a próxima.